O que você sente vendo essas imagens? Desconforto? Medo? Nada? E essas aqui? Bom, eu sou o Andy e hoje eu quero falar sobre nostalgia corrompida, shoppings abandonados e o jogo da Era do Gelo 2 de PlayStation 2. Recentemente eu fiz uma lista de jogos antigos que eu gostava muito quando eu era criança, mas que eu não pretendo rejogar novamente. E isso aconteceu por conta desse carinha aqui. Na minha memória, esse jogo era incrível, eu lembro de passar muitas tardes jogando ele. E como nessa época jogos em português parece que só não existiam, esse foi de verdade o primeiro jogo que eu consegui entender e progredir nas fases, mesmo sem saber inglês. E como eu não sabia como usar um cartão de memória, eu lembro de rejogar ele tantas vezes, mas tantas vezes, que eu conhecia cada ambiente daquele jogo melhor que a minha própria casa. Sério, eu cresci nessas ruas. E na tentativa de revisitar essas tardes incríveis, eu acabei decidindo rejogar ele. E obviamente o sentimento foi diferente. De cara, foi um turbilhão de nostalgia muito bom, mas depois de pouco tempo eu entendi que talvez não fosse do jogo que eu sentia saudades. Tá, mas se tem um tópico que eu realmente tô saturado é nostalgia. Tipo, as empresas já sabem há muito tempo que a gente tem muito carinho e pouco senso crítico com a nossa infância, então quase todo mês a gente fica sabendo que vai ter um novo remake, uma nova adaptação de um filme, de uma série, de um jogo que foi muito importante pra formação de muita gente. E por mais que muitos desses remakes só não precisem existir, eles são lançados e a nossa nostalgia fala mais alto e lá estou eu indo assistir um filme do Minecraft. Eu diria que nostalgia é uma gigantesca armadilha de pegar bobo, porque o que mais existe são pessoas um pouco saudosistas com o próprio passado. Inclusive no YouTube existem reposts de comerciais antigos de Natal, Ano Novo, onde você encontra muitas pessoas falando sobre como hoje em dia não existe mais a magia do Natal e como naquela época as coisas eram tipo melhores. Olha só, nunca mais teremos natais como antigamente, conseguiram acabar até com a magia do Natal em nosso país. Isso era no tempo que os comerciais tinham mensagens de Natal, época em que as mídias valorizavam as famílias, hoje em dia não se vê mais isso. E quando você para pra ver, os comerciais são tipo isso daqui. Comemore essa festa, Natal. Se você tem uma mente pensante, você rapidinho consegue identificar que é uma marca tentando associar a imagem dela com o Natal na intenção de fazer você consumir aquele produto. E as pessoas estão lá, falando que esse sim é o espírito verdadeiro do Natal. Tipo, dá um tempo, sabe? E óbvio, isso não é um fenômeno isolado no Brasil. Eu vi um vídeo da ContraPoint onde ela mostra as pessoas passando por esse mesmo efeito de supervalorização de comerciais antigos, só que lá na gringa. E você pode até falar, Andy, mas isso são pessoas velhas, é claro que elas agem dessa forma, mas se a gente for parar pra ver, acontece a mesma coisa com desenhos tipo Cartoon Network, ou até mesmo na comunidade de Minecraft, onde o jogo continua sendo atualizado, oferecendo pra gente novos desafios, texturas mais agradáveis, um novo método de exploração. Mas em algum momento você vai trombar com aquele cara que não joga Minecraft há 8 anos, que vai olhar na sua cara e falar que o Minecraft 1.5.2 do Anjo Caído que nem nadar você conseguia é melhor que o jogo atualmente. Cara, é puro saudosismo. Então quando eu falo que nostalgia pode ser uma armadilha, é porque ela, além de fazer a gente gastar dinheiro de forma irracional, ela tem a capacidade de gerar memórias falsas na gente. Vocês devem ter visto aquela imagem de um cara falando que em 2018 ele era feliz, e em 2018 ele falando que em 2014 ele realmente era feliz, tipo, amigo, desista, it's over. Quando eu comecei o vídeo, eu mostrei pra vocês várias imagens de espaços liminares mais focados em coisas infantis, e por incrível que pareça, muitas dessas imagens são nostálgicas e remontam memórias de um passado um pouco distante. Mas diferente do que a gente normalmente tem na nossa mente do que é nostalgia, essas imagens de parquinhos abandonados ou até, sei lá, um bar vazio, são memórias da nossa infância, mas em um contexto meio distorcido. Essa nostalgia não é confortável, não é aconchegante. Eu diria que essas imagens de lugares abandonados são um lembrete de que esses momentos não existem mais e que a nossa infância meio que já passou. Quando eu conversei com um amigo meu sobre esse roteiro que eu tô escrevendo, ele me disse que essas imagens passam o mesmo sentimento melancólico de fim de festa. E eu fiquei tentando buscar na minha mente outras coisas que passavam essa mesma sensação. Tipo essa intro do Super Cine. Esse viaduto que o pessoal considera um liminal space brasileiro, ou até aquelas piscinas em avenidas ou rodovias no meio do nada. E por mais estranho que pareça, eu tenho essa mesma sensação quando o YouTube me recomenda aqueles vídeos de shoppings abandonados, a famosa série Dead Malls, onde um mano mostra pra gente shoppings em funcionamento que estão simplesmente vazios. And when I came in here, one of the things that I noticed was that the store, it just felt old and tired and depressing. It was sort of like a wave of nostalgia came over me, but then also this sort of realization that I'm like, there's no way that a store like this
can sustain itself anymore. E o sentimento que esses vídeos me geram visualmente é de estranheza, a sensação de uma promessa não cumprida. Shoppings são centros comerciais sempre movimentados, barulhentos, vivos, onde o dinheiro circula, e nessas filmagens a gente vê o contrário disso. E a estética dessas fotos são o oposto do que a gente imagina de nostalgia, que é algo caloroso, aconchegante. Elas trazem, na verdade, uma corrupção dessas memórias, um sentimento de melancolia, tristeza e desconforto. Eu usei o jogo da Era do Gelo como exemplo no início do vídeo porque com ele eu tive esse mesmo sentimento. Essas imagens, os shoppings abandonados e até o joguinho da Era do Gelo 2 de PlayStation 2 ocupam o mesmo espaço na minha cabeça. E tentando entender qual a relação dos três, eu cheguei em duas palavras: anemoia e kenópsia. Esses dois termos surgem do livro The Dictionary of Obscure Sorrows, desculpa meu inglês, que tenta dar nomes para sentimentos ainda não definidos pela nossa linguagem. Kenópsia, do grego keno, vazio, ópsia, visão, é a estranheza gerada por um lugar que normalmente é movimentado e cheio de vida se encontrar vazio, mas não o sentimento de vazio, mas sim o de ausência, tipo aquela sensação desagradável de andar por uma escola sem ninguém à noite, ou claro, em um shopping abandonado, né? Já a tal da anemoia, eu acho que é assim que fala, do grego anemos, vento, noia, mente, é a nostalgia de um tempo que você não viveu, a idealização de um passado que você não pertence, tipo a romantização da Idade Média, do Velho Oeste americano, dos anos 80 ou até dos anos 2000. E quando você junta essas duas coisas, eu consigo formar essa ideia de nostalgia corrompida ou disforia nostálgica. A kenópsia entra nesse caso com a estranheza de ver algo que a gente conhece ou acredita, só que em outra perspectiva, no caso uma perspectiva negativa. E a anemoia, na idealização das nossas próprias memórias e passado. E o que acontece é que quando você tenta se reconectar com esse passado idealizado na sua cabeça, você tem uma quebra de expectativa e percebe que era apenas uma memória falsa ou uma idealização. É tipo quando uma pessoa, ou até você que tá me assistindo, revisita a sua cidade natal e não consegue mais se sentir em casa naquele lugar. Ou quando você conversa com um amigo que vocês foram super próximos e você sente que vocês não têm mais nada em comum, sabe? Ou até rejogar um jogo da sua infância e perceber que ele não era tudo aquilo que você imaginava. E pra mim, essas imagens é a materialização desse sentimento. Mas claro, não me entendam errado, não tem nenhum problema você revisitar a sua infância ou jogar as coisas que você sente saudades. Pra mim, o único problema real é quando a gente usa isso como uma ferramenta de escapismo da realidade. Mas escapismo fica pra outro vídeo, eu acho. Sabe, eu sinto que existem várias formas de lidar com a nostalgia. Tem quem seja saudosista, quem apenas tem carinho pelo próprio passado e quem tem rancor com isso tudo. Eu acho que é nesse que eu me encontro, porque eu fui aquela criança que usava das coisas que eu gostava como uma forma de fugir da minha própria realidade. Eu acredito que muitos de vocês que estão me assistindo agora também passem ou passaram por isso. Então, a gente tem tanto carinho por esses jogos, filmes, mídias em geral, que quando a gente revisita elas é como andar por uma galeria de mentiras, uma galeria de falsas memórias. Eu tô levando vocês pra andar pela minha antiga rua que eu cresci. Em 2017, a minha família se mudou pra outra cidade e a gente só voltou em 2019, mas dessa vez morando em outra casa. Eu fiquei até o ano passado evitando essa rua, e andar por ela hoje é estranho, porque por mais que eu tenha crescido aqui e vivido boas memórias com amigos, vizinhos, nada disso existe mais de fato, sabe? As casas podem até ser as mesmas, mas o que sobrou são de fato, por mais dramático que pareça, apenas memórias. Eu fiz esse vídeo pra ser um pouco mais intimista, pra, ter uma conversa com vocês que são dessa nova comunidade que a gente tá construindo aqui, sabe? Então, me fala aí nos comentários como que você lida com a nostalgia. Assim como eu, é tudo meio melancólico, ou você tem uma visão um pouco mais otimista do passado? Bom, eu sou o Andy, muito obrigado por todo o carinho que vocês têm me dado. Eu ainda tenho muitas ideias e coisas pra conversar com vocês, então, até o próximo vídeo. Tchau!